Mas antes de falar um pouco de como eu caí no empreendedorismo, acho que vale falar da minha trajetória no esporte, né? Eu comecei, não parece, eu tenho 1,80 m, mas eu comecei jogando basquete com 12 anos de idade, e aí uma mistura de, enfim, gosto pelo esporte com muita competitividade. Acabei me desenvolvendo no esporte, me destacando, fui convocado para a Seleção Paulista, a Seleção Brasileira de Base. Ah, que maneiro. Fui cortado na última lista para ir para a Copa América, Copa Sul-Americana. Caraca. Mas, cara, me deu uma base muito grande. Tanto é que daí quando eu me formei no ensino médio, né, que é aquela fase que todo atleta de base passa por isso, assim, puta, o que eu vou fazer? Eu vou agora estudar ou vou seguir na carreira do esporte? E aí sempre tem esse dilema, né? E no Brasil é muito difícil você tentar fazer os dois. Ou você faz o esporte ou você continua estudando. E aí a única saída que eu tinha era tentar fazer os dois em alto nível, era para os Estados Unidos. Então eu fiquei estudando, várias férias para TOEFL, SAT, e aí acabei ganhando uma bolsa nos Estados Unidos, fui fazer um ano lá de college, não me adaptei, estava em Iowa, decidi voltar. E aí nesse momento, um ano lá fora, foi onde eu descobri mais o empreendedorismo. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, nesse podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Eu, Amoripinho, fundador do Investidores VC, investidor anjo, vou entrevistar aqui pessoas relevantes, amigos, investidores, executivos, fundadores. E hoje eu tô aqui, cara, pra gente falar muito de investimentos em startups, de banking, de como é que foi essa inovação, de Vale do Silício, Y Combinator, empreender, levantar grana. Fazer banco, bicho. Jogo é sério. Negócio aqui não é para amador, não. Eu tô conversando aqui com o Rodrigo Tognini, que é cofundador e CEO do Conta Simples. Cara, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O microfone é seu. Se apresenta pra gente, cara. Fala, Amor. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer bater esse papo. Obrigado a você. Acompanho o trabalho aí há um bom tempo e ver todo esse crescimento é muito legal. Bom, sou o Rodrigo Tognini, fundador e CEO da Conta Simples, como o Amor falou. Tenho 28 anos. Comecei a Conta Simples quando eu tinha 23, entrando nessa jornada com um misto de muita ambição, muita vontade, acho que até um pouco de inocência. Que é importante também. Que é importante também, senão você não tem tanta coragem assim. E, enfim, acho que o resultado veio acontecendo. A gente hoje está aí com mais de 25 mil clientes na base, movimentando 1,4 bilhão por mês. Uau! E já levantamos aí mais de 150 milhões de reais, empresa com 250 pessoas. Então, se você me perguntasse... Obviamente a ambição era grande, mas se perguntasse que eu ia chegar tão rápido nesse estágio, eu imaginava que não. Então, tem vários aprendizados aí para compartilhar hoje, várias trajetórias e vários desafios que eles vão mudando, vão evoluindo. Muito bom, cara. É E eu tenho, assim, umas perguntas, assim, das boas aqui para você. Mas antes pra gente entrar nisso... Eu geralmente aqui no programa eu falo o seguinte, cara, vamos lá, porque eu tô falando com empreendedores, investidores, executivos, e a galera assim, 39, 43, não sei o que, eu falo, cara, vamos lá atrás, vamos tentar entender a história. O seu lá atrás eu não preciso ir muito, né? Não tipo, precisa. Vamos lá atrás, uns 3 anos atrás aqui, 28 anos, bicho, você começou com 23. Me conta o que aconteceu aí do 0 ao 20 e pouco pra você falar, bicho, eu vou fazer um novo banco. Como é que foi essa formação? Onde é que você nasceu? Como é que era essa adolescência ali? Já tinha pegado empreendedor ou não teve nada a ver? Veio em outro momento? Boa. Cara, é curioso isso, porque geralmente a galera que empreende tem alguma referência dentro de casa ou tem alguém na família. A experiência empreendedora que eu tenho dentro de casa é uma experiência ruim. Meu pai... Deu ruim. Deu ruim. Meu pai, ele ganhou assim, a vida e a gente construiu o que a gente construiu, ele sendo executivo em empresa. E ele teve um empreendimento em shopping, ficou um bom tempo lá. Só que, enfim, o negócio não foi pra frente, teve problema com um funcionário que roubou, e aí teve que fechar o negócio, então teve uma experiência, de certa forma, frustrada com o empreendimento. Uhum. E do lado da minha mãe, a criação era para ser concursada pública, que funcionava era ou ser médica ou fazer direito. Então, sempre essas carreiras mais estáveis, né? Vamos falar assim, a busca pela estabilidade. Mas antes de falar um pouco de como eu caí no empreendedorismo, acho que vale falar da minha trajetória no esporte, né? Eu comecei, não parece, eu tenho 1,80 m,
Mas eu comecei jogando basquete com 12 anos de idade. E aí uma mistura de, enfim, gosto pelo esporte com muita competitividade. Acabei me desenvolvendo no esporte, me destacando. Fui convocado para a Seleção Paulista, a Seleção Brasileira de Base. Ah, que maneiro. Fui cortado na última lista para ir para a Copa América, Copa Sul-Americana. Caraca. Mas, cara, me deu uma base muito grande. Tanto é que daí eu fui, quando eu me formei no ensino médio, né? Que é aquela fase que todo atleta de base passa por isso, assim, puta, o que eu vou fazer? Eu vou agora estudar ou vou seguir na carreira do esporte? E aí sempre tem esse dilema, né? E no Brasil é muito difícil você tentar fazer os dois. Ou você faz o esporte ou você continua estudando. E aí a única saída que eu tinha era tentar fazer os dois em alto nível, era para os Estados Unidos. Então eu fiquei estudando, várias férias para TOEFL, SAT, e aí acabei ganhando uma bolsa nos Estados Unidos, fui fazer um ano lá de college, não me adaptei, estava em Iowa, decidi voltar. E aí nesse momento, um ano lá fora, foi onde eu descobri mais o empreendedorismo. Eu descobri a Endeavor, que é um grande que fomenta muito empreendedorismo aqui no Brasil. Comecei a ler alguns livros, então li O Sonho Grande, comecei a ler outros livros do Sam Walton. Então fui começando a pegar essas referências e um negócio dentro de mim falava assim, putz, o que eu quero fazer é empreender. Eu não me vejo me formando e trabalhando em empresa multinacional e, tendo uma trajetória para chegar num cargo de diretor, de presidente em tantos anos. Admiro demais quem faz isso. Mas, não sei, eu tinha uma inquietude comigo e uma vontade de fazer as coisas de uma forma diferente que eu não conseguia esperar todo esse tempo. E o esporte, por outro lado, me trouxe muita base que eu aplico hoje dentro da empresa. E vários valores, né, que o esporte ensina. De disciplina, de saber lidar com a frustração, de saber lidar sob pressão, de entender que resultado vem através de esforço, dedicação, um pouco de sorte. Então, essa mistura, a parte de liderança, né? Então, conseguir entender, a gente estava até comentando aqui em off, a gente teve um evento semana passada que a gente levou o Flávio Canto. E o Flávio Canto trouxe muito desses do lado do esporte com o mundo dos negócios, né? Ele falou uma frase lá que eu acredito muito assim, faixa preta com espírito de faixa branca. Não é porque você é faixa preta que você não pode mais aprender com alguém que é faixa branca. Legal. Então, o esporte me trouxe tudo isso. Aí juntou esse lado do esporte, juntou essa ambição de querer empreender, essa admiração pela galera que tinha montado o negócio, aqueles day ones da Endeavor, que são palestras fenomenais. Eu pensava, putz, se um dia eu quiser contar uma história lá na frente, subindo um palco, eu quero contar esse tipo de história. Mas aí é só uma vontade, assim, louca de fazer alguma coisa. Montar um banco, montar uma fintech, isso veio depois. Quando decidi largar os Estados Unidos, voltei pro Brasil, fui prestar alguns vestibulares, acabei entrando no INSPER. E aí no INSPER a gente montou uma liga de empreendedorismo que tinha algumas pessoas nessa mesma vontade, assim, de querer montar negócio de fato. Existe até hoje lá. Existe até hoje lá, formou vários empreendedores, então um deles é o Alexandre das Asos, que passou na Combinator, outro é a Shopper, que a galera que é de São Paulo deve ver um monte de caminhãozinho da Shopper andando na rua. O Vitor Fiz montou um competidor da Doutor Consulta, que é o Companhia da Consulta. Legal. O João Alck montou a Vita, que vendeu para a Stone. Então, assim, uma série de pessoas que quando entraram lá não tinham nada. E aí, a gente tinha mentores, né? A gente tinha tanto o grupo se ajudava na hora de montar os negócios, muitos dali viraram sócios, e a gente tinha os mentores. Entre os mentores, a gente tinha a Luiz Helena Trajano, a Abelio Diniz, e tinha o André Street. O André foi meio que um padrinho dessa entidade. O André, para quem não sabe, é fundador da Stone, né? E o André, cara, foi assim, acho que a primeira virada de chave quando eu vi o André, 33 anos, montando a Stone, escritório na Faria Lima, empresa captando. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Que história é dele? Eu fui começar a entender a história a fundo dele. Ele tinha montado um gateway com 15 anos, vendeu, aí montou outro, que depois virou a Braspag, que ele vendeu para Cielo, né? Vendeu para Ideasnet, depois Cielo. E aí montando a Stone com 33 anos, eu falei, cara... E aí foi o primeiro momento que eu percebi que aquelas histórias que às vezes a gente via em livro, ou quando você olha a história, sei lá, do Jorge Paulo Lema, do Abelio Diniz, você fala, puta, é uma história muito distante. Você fala assim, putz, será que é isso mesmo? Aí a hora que eu vi o André, eu falei, cara, não, é isso mesmo. Dá pra montar negócio, dá pra fazer alguma coisa grande. E aí aquele negócio me picou, ficou comigo, e aí eu fui trabalhar na Stone, o André me convidou, e aí eu vi a Stone. Quando entrei na Stone, tinham 30 pessoas. Fiquei lá um tempo, aí tive que tomar uma adesão também, ou eu me formava no INSPER, ou eu seguia dentro da Stone. Mais uma decisão, o que eu faço? Na época eu decidi ficar dentro do INSPER, então larguei a Stone, e aí de repente eu começo a ver Stone. Eu cresci no interior de São Paulo, em Rio Claro. E às vezes eu volto pra lá ainda. E aí eu comecei a ver maquininha da Stone num posto de gasolina em Rio Claro, numa padaria. Aí, falei, pô, os caras estão crescendo num ritmo forte. De repente, em 3, 4 anos, aquela empresa que eu vi, que entrei, tinha 40 pessoas, estava com 1.000 pessoas, estava fazendo um prospecto para ir pra Nasdaq, fazer IPO.
E eu falei, cara, que loucura, né? E mais uma vez, de novo, aquele clique. Eu falei, pô, é possível. Então, aquele negócio ficou comigo. Acabei me formando no INSPER. Trabalhei em consultoria ainda durante a faculdade na Integration, mas a consultoria, para mim, foi uma escola muito interessante de metodologia, de processo. Mas não é uma escola que te ensina a tomar risco, né? E, pô, acho que como empreendedor tem que tomar risco. Aí aquele negócio que ela chama toda para querer empreender. Fui montar um primeiro negócio ali ainda na faculdade, larguei a Integration antes de me formar com um amigo meu, que era uma fintech também, não deu muito certo. Mas aí me levou para a tese da Conta Simples, como ela é hoje. Então foi uma somatória, desde a minha experiência de Stone, desde o meu lado do esporte, desde essa experiência montando a Liga de Empreendedorismo dentro do INSPER, e mais todos esses outros aprendizados da vida que me levou para montar a Conta Simples, uma fintech. Mas se você me perguntar, eu lá com, sei lá, 18 anos, 20 anos de idade, pô, você imaginaria que agora você estaria fundador de um banco digital, de uma solução de cartão corporativo, de gestão de despesas? Não, as coisas foram acontecendo e eu acho que eu tive uma sensibilidade para entendendo as portas que iam abrindo para mim, entendendo que cada vez que eu entrava nessa porta e dava um passo para frente, eu estava mais preparado para ir para aquela trajetória mesmo, né? E aí você funda a Conta Simples em 2000 e... Foi do final de 18. A gente começou mesmo em 2019 ali. A gente abriu o CNPJ 18 de dezembro de 2018. Aí a gente começa a desenvolver produto ali em fevereiro, março. A gente lança a primeira versão em agosto de 19. Tá. Então você lança em 19. Esse tempo trabalhando na Stone foi em 17? Foi em final de 14, 15. Foi final de 14, 15. Aí eu fiquei até começo ali de primeiro semestre de 2015. Aí... Depois eu fiquei montando a Liga de Empreendedorismo uns 2 anos, fui trabalhar na Integration em 2017, aí no final de 2017 ali, decidi largar, e aí em 2018 começa o primeiro negócio, que aí fiquei de janeiro de 18 full time no negócio, até mais ou menos setembro, outubro, que eu vi que as coisas ali não estavam indo muito bem. Eu tinha um sócio na época, que é amigo meu até hoje, mas a gente estava com uma visão diferente, então tenho essa experiência também de... sócios que se dão muito bem, mas que têm visões e ambições diferentes. E ali o negócio podia ter a melhor tese do mundo, mas não tinha alinhamento da visão de longo prazo. E aí eu entendi que aquela corda uma hora estourada, aí decidi sair. E aí fui montar a Conta Simples junto do Fernando, que era o outro sócio dessa fintech que saiu da Cielo para montar, e o Ricardo Gottschalk, que foi um cara que eu conheci na Stone, em 2014. Ele foi o primeiro gerente de vendas da Stone. Entregou lá o primeiro bilhão do mundo físico da Stone. Então, juntei essas experiências todas. O Fernando, que eu conheci numa dessas trajetórias. O Gott, que eu conheci lá na época de Stone. E aí, nessa... A história do Gott é legal contar, como que foi, como ele chegou, né? Posso contar essa? Claro. Eu tava com o Fernando, a gente tava fazendo um exercício do Big Bets, lá do Manzano e do Chan. Uhum. Eles nem eram investidores nossos, eles estavam só fazendo encontros para, enfim, traz um palestrante, faz uma dinâmica para descobrir algumas coisas. E aí, uma dessas dinâmicas, a gente fez um mapeamento de perfil, né? E eu entendi que o Fernando, o perfil era muito claro. Produto, tecnologia, sempre foi isso. Formado em ciência da computação. Eu, pela base minha de INSPER e de ter tido algumas experiências, era um cara mais estrategista, financeiro, planejamento. E a gente falou, pô, tá faltando alguém aqui de cliente. Tá faltando um cara aqui que sabe fazer relacionamento com o cliente. E aí eu falei, puta, o Fernando falou, cara, quem é o melhor cara que você conhece? Eu falei, pô, tem um cara que eu conheço que é o Gottschalk. Só que nesse momento que eu tava nessa transição de montar esse negócio com o Fernando e tal, eu, por algum acaso, caí numa conversa com o Pedro Coutinho, que na época era o CEO da GetNet, hoje ele é CEO do SafraPay. E o Pedro, sabendo um pouco da minha trajetória, ele tava com uma tese de criar uma inovação dentro da GetNet, precisava de alguém com uma cabeça jovem e empreendedora para ser meio que o braço direito lá dentro. E eu fui conversar com o Pedro Coutinho, aquele negócio lá da presidência e tal, não sei o quê, e eu ali tinha 22 anos. Aí o Pedro falou assim, cara, estamos com essa tese, preciso de alguém para tocar esse negócio, recebi indicação sua, você tem interesse em saber mais? Eu falei, não, Pedro, pô, eu tô querendo empreender e tal. Ele, não, pô, mas veja bem, aqui você pode, você vai empreender dentro, vai ganhar bem, Sim. Vai ter todos os benefícios de uma empresa grande, isso e aquilo. Eu falei, não, Pedro, eu entendo, mas obrigado. E aí ele falou assim, então me diga uns 3 nomes que você acredita que tenha perfil para essa vaga. Aí eu lembrei do Gott e também lembrei dessa dinâmica que a gente fez do Big Bets. E eu falei, Fernando, eu acho que eu vou indicar o Gott lá pra GetNet e vamos ver o que rola e tal. Eu falei assim, mas se você vai indicar ele pra GetNet e ele é um cara que poderia estar aqui dentro, cara, por que você vai indicar ele pra GetNet? Eu falei, cara, porque se o cara quiser ir pra GetNet e ganhar um salário alto logo de cara, isso e aquilo, que tá tudo bem também,
Ele não é o cara para querer sentar aqui nessa cadeira desse cowork que a gente tá Sim. e, pô, comer, assim, vender almoço para pagar a janta, né? Aquela velha história. Ele não tá... São coisas muito diferentes, né? E aí eu liguei pro Gotti e falei, Gotti, cara, é o seguinte, tive uma conversa com o Coutinho e tal, fizeram próximo, mas não tô a fim de ir. Eu pensei em você, posso te indicar? Ele falou assim, cara, pode, mas por que você não vai? Eu falei, não, porque eu tô pensando em fazer um negócio aqui e tal. Ele falou assim, não, vamos marcar um café então, vamos... E aí fui lá, contei a tese pra ele, ele falou assim, cara, eu tenho uma reserva aqui, eu queria assinar um primeiro cheque aí. Eu falei, não, Gotti, não precisa, te indiquei lá na GetNet, talvez eles vão te chamar aí, e vamos conversando, né? Uhum. Por quê? Porque eu sabia que se o Gotti quisesse pular pra dentro, eu não conseguiria pagar um salário pra ele, não tinha nem captado ainda. Então, da reserva que ele tem, bom, deixa ele guardar pra ele usar caso ele queira pular pro barco, né? E aí, dito e feito, ele foi na GetNet, recebeu proposta, falou não, começou a trabalhar com a gente. E aí eu falei, Gotti, eu não tenho dinheiro, a gente vai fazer uma rodada, mas até falar que vai fazer uma rodada e fazer uma rodada de fato, você sabe como é, que não é assim também. Então foram 6, 7 meses, cara, que a gente ficou trabalhando num coworking do Insper e sem tirar nada pra levantar uma rodada, pra começar um negócio, e o Gotti pulou no barco e virou o nosso terceiro co-founder ali e montamos um negócio. Mas contei um pouco disso tudo pra, assim, pode ter o planejamento que for, pode ter a ideia que for. Cara, é muito de você que eu fui percebendo ali, de novo, as portas que foram se abrindo, as oportunidades que foram me dando e fui entendendo de tomar vários riscos, né? Então, na época, eu falava, pô, mas sociedade, tem que tomar cuidado, tem que conhecer bem o sócio. Eu falei, cara, eu só vou conhecer meu sócio de fato se eu criar uma história com ele. Confio e acredito. Sim. A gente tem os mesmos valores. E essa é uma outra coisa. Eu falo pros três, eu falo pros dois, né? Nós três. Eu falo, nós três é um alinhamento dos astros o que aconteceu. Por quê? A gente tem um background na mesma indústria. Então, eu em Stone, o Fernando em Cielo, Bradesco, o Gotti em Stone e Creditas. O Gotti estava saindo da Creditas nesse momento de transição. A gente, mesmo padrão de vida. Então, assim, ninguém vem de família super wealth, dizem, tem um super paraquedas aqui, caso der alguma coisa errada, tá todo mundo tranquilo. Não. Tava todo mundo ali contando... Querendo criar o seu. Momento de vida, então o Gotti agora casou, virou pai, mas na época tava todo mundo assim, namorando, noivo, ninguém com filho, então não tem também... a dedicação era sempre era parecida. 120% pro negócio, todos os dias, todo final de semana. Todo mundo alinhado no longo prazo. Todo mundo alinhado no longo prazo. E com uma ambição muito grande, né? E aí, cara, assim essa combinação... ela é muito... e com skills complementares, né? Eu falei de mesma indústria, mas skills complementares. Eu falei um pouco eu sou um cara mais do financeiro, planejamento, visão estratégica, relacionamento com o investidor. O Fernando é produto e tecnologia. E o Gotti é o cara de venda e cliente e growth. Então a gente brincava, né? Que o Gotti ia lá, vendia a vaca voando para os clientes. O Fernando ia lá, fazia a vaca voar. E eu chegava pro investidor e falava que vaca voando dava dinheiro. Era mais ou menos essa a convenção que a gente fazia. E o negócio foi acontecendo, assim, muito na raça no começo. Maneiro. E aí deu uma explosão em 2 anos, o negócio explodiu. Mas teve antes dessa explosão, foi assim, aquele trabalho na escuridão, né? Que a gente teve que fazer. E Rodrigo, eu vou fazer umas perguntinhas marotas aqui. Deu uma porrada aqui no negócio aqui. E aí, antes da gente fazer essas perguntas, eu vou fazer um primeiro break aqui, que a gente... tá nos 15 minutos aqui do nosso episódio, a gente tá nessa primeira parte aqui de mais ou menos 4. O nosso time tem um presentinho pra você, um animal. agradecimento. Super obrigado, hein? Pô, com a cartinha e tudo, depois eu vou ler com calma. Depois você lê com calma, Boa, foi escrita boa. com muito carinho, nosso time, pra você se lembrar aqui, tá sempre com carinho pelo Boa. Big Deals, porque a gente tem muito carinho de estar recebendo você aqui. Eu tenho algumas perguntinhas obrigado. aqui marotas, cara. 2018 pra 2019. E as histórias são uma maluquice, né? Você falou de Cielo, falou de Stone, falou de não sei o quê. E eu fui lembrando das minhas histórias também. O André Street foi responsável pelo meu primeiro exit. Pô, em legal. 2014 para 15, antes da Stone, mas ainda no berço da Stone, quando ele tinha Arpex, que era aquela holding de investimentos, que ele investiu em várias empresas lá no Rio de Janeiro. Uma delas foi a Admatic, e a Admatic foi o meu primeiro exit, e eu fui o primeiro investidor dele, o único investidor anjo, na verdade. E aí depois acabou saindo isso. E o Piau, você deve conhecer, Sim, Thiago Piau, sim. trabalhou na minha empresa.
na Sync. Pô, animal. Antes de começar na Stone lá, quando virou o braço direito Do André, do Ted Rogers, das antigas. Eram grandes amigos. André Street me ensinou muita coisa, sempre me ajudou quando preciso, palestrou no Case também em alguns eventos. O Piau, faz muito tempo que eu não falo com ele, e aquela época também ali pra mim foi uma maluquice, cara. O PH, Pedro Franceschi, da Brex, trabalhou lá na Sync, na minha empresa. Trabalhou lá também? Cara, maluquice, cara. O Rio de Janeiro era a ebulição naquela época, né? Então o ecossistema acontecia ali. Então, pô, você imaginar que você lidou com moleques ali, PH com 16 anos. PH trabalhava comigo com 16 anos. Caraca. 16 anos. Então, quando eu tava nessa em 2014, eu vi a mesa da Pagar.me começar com 8 computadores. Porque olha o que aconteceu. Por que eu lembrei dessa história? Porque depois, o PH começou lá, aí ele apareceu em matéria do Fantástico, ele era E todo... PH é pra íntimo, porque ninguém chama ele de PH. Né? Tem umas fotos nossas, assim, ele de aparelhão ainda assim, cara. Eu tava gigante, tinha 180 e poucos quilos, um negócio de louco. Não dá nem pra ver que era eu. E aí, o PH começou a ficar super famoso, e tu trabalhando lá. Teve o TED dele, lá do iPhone, né? Exato. A mãe dele foi fazer entrevista de emprego dele lá comigo na Sync. Então, era ele e ela. E aí, eles foram chamados para fazer o TED. A gente ajudou ele, não sei o que. Ele foi lá, fez uma super palestra no TED, foi linda, etc. E aí, a M4U chamou ele para trabalhar. Ele ganhava uma merreca comigo, porque, tipo, nem a mãe dele deixou pagar mais na época. E a M4U fez uma daquelas propostas assim, malucas. Bicho, tipo, malucas. Você tem, sei lá, 16 anos de idade... A galera de 20 tá ganhando 4 e pouco, e todo mundo felizão. E o M4U chegou e falou, bicho, vem ganhar 10. Tipo, um negócio assim. Mudou a vida. Mudou. Bum! Aí ele, não é nem o dinheiro. Eu falei, cara, não é o dinheiro, o que ele é? Ele, cara, lá eu acho que eu vou poder desenvolver coisas mais pesadas. A gente até entrou junto numa disputa para fazer uma primeira interface de iPhone, de pagamento para Cielo. Aí a M4U, acho que deu um bypass na gente na época, a gente era uma empresa pequena, pegaram o projeto, pegaram o PH também, depois ele saiu rapidamente e foi fazer a Pagar.me. Então não durou muito tempo dele lá, ele já fez a Pagar.me, já conheceu os sócios, e aí o Street também já chegou junto, aí aconteceu aquilo tudo. E o PH era um notável, cara, na época que ele trabalhava com a gente, só um parêntese, né, falando do PH, mas a Apple já conhecia ele. Sim, porque ele conseguiu desbloquear o iPhone lá, que ninguém no mundo tinha conseguido. Sim, e a gente era muito próximo da Apple, porque nós éramos um dos poucos, em 2009, 2011, que fazia app para iPhone. E aí, cara, eles meio que ficavam sondando ele, né? E aí, numa dessas conexões que a gente fazia, porque minha promessa com o PH bicho, eu não vou conseguir te segurar, eu não vou conseguir pagar o que vão te pagar, eu só consigo fazer você dar certo. Sim. Entendeu? Como se precisasse, né? Não precisava, mas assim... Mas dá pista. Dá pista. E aí uma das coisas foi o lance da Apple, de aproximar. Um dia a Apple falou, cara, olha só, quando você se formar aí, quando você quiser, se fizer faculdade, fez 18 anos, você trabalha aqui, tá? Tipo... Já tava garantido. Isso já fez ele ficar assim, sacou? Porque o sonho dele, o sonho do PH era a Apple. E aí depois fez o próprio negócio, aí depois Stanford, aí Dropout, aí IC, aí bicho, tipo, cara, Apple, tchau. Entendeu? Não faz mais sentido. Mas existiu uma época ali que se a Apple tivesse insistido um tiquinho, então, ela tinha levado o PH e o PH tinha ficado uns bons 4, 5 anos lá na Apple. Talvez não tivesse essa história toda aqui. Da Brexit, etc. E é muito interessante esse poder do ecossistema, né? Porque você falando, a gente vai percebendo que as pessoas se repetem, as histórias são muito parecidas. E isso acaba fomentando... Exato. E essas histórias... eu gosto muito quando o pessoal faz aqueles desdobramentos do PayPal Mafia, né? Que mostra quem foi pra cá, quem foi pra cá, quem foi pra cá. A YC tem muito disso, né? A gente vai falar de YC também. Cara, pergunta direta objetiva. 2019, bicho, criando um banco digital. Eu, naquela época, empreendendo, fazendo investidores, mas já tinha investido em muita startup. Se chegasse um empreendedor para mim falando, eu vou fazer um banco digital, eu ia falar, mais um? Se ele conseguisse me convencer do mais um, eu ia falar, com qual tecnologia? Se ele passasse disso, eu ia falar, com qual regulação e licenças e não sei o quê. Então, assim, por mais que todos sabíamos que era possível fazer bancos digitais, eu ainda achava que isso era uma ciência de foguete que só faria aqueles que tivessem algum pezinho lá dentro. Então, isso na minha cabeça era reduto de André Street, era reduto de não sei o que, dos caras que já tinham entendido o jogo lá atrás. O Pedro Conrad do Leão já estava também com... Como que você falou, vou fazer um banco digital? Tipo, como é que foi o MVP? A Muri tinha uma API, a gente teve que ser um sub não sei o que lá, pagamos... Como é que funcionou esse negócio para
Pra sair o primeiro, bicho. Porque hoje em dia tem banco, white label, não sei o quê. Na época não tinha, cara. Sim. Pô, foi difícil demais. Eu vou contar o MVP e te conto também dessa saga para conseguir os primeiros investimentos. Mas o primeiro ponto, assim, que eu tinha comigo era uma convicção muito grande. Escutei tudo isso que você falou, mais um pouco, várias objeções de diferentes pessoas, mas nada abalava minha convicção. E que convicção era essa? Cara, por mais que todo mundo fale dificuldade, competição, precisa de muito capital, regulação, isso e aquilo, era muito óbvio, estava muito claro que ninguém estava fazendo, tinha e tem um mercado gigantesco e já tinham teses validadas fora do país. Então, eu falei assim, alguém vai ter que fazer isso e eu tinha convicção de que eu conseguiria executar aquilo. E eu acho que sim, a galera às vezes conversa com as pessoas que às vezes querem empreender, pô, tô esperando a minha ideia genial, tô esperando aquele clique. Cara, eu nunca acreditei nisso, em ideia genial, não acho que eu tô longe de ser gênio, mas tem uma coisa que eu me aperfeiçoei muito desde sempre, execução. Então eu falei, cara, pô, beleza, pode ter outras pessoas com ideias parecidas. Pode não ser óbvio, pode ser assim, não é aquele negócio, nossa, o cara teve uma ideia que ninguém pensou antes. Não, todo mundo deve ter pensado fazer isso em algum momento. Muita gente já falou assim, nossa, cara, eu tive essa ideia lá atrás e tal. Mas teve uma coisa que eu garanti que eu ia fazer melhor que todo mundo e os meus sócios juntos comigo comprando essa ideia, que era execução. A gente virou uma máquina de execução. E aí, qual foi o primeiro MVP? Cara, qual que era a tese? A gente tinha essa visão de que um banco digital para empresas, PMEs, tinha um espaço muito grande, que os bancos tradicionais eram soluções que estavam deficitárias, toda aquela tese que a gente já sabe, né? O Nubank fez para pessoa física, tinha alguém que tinha que fazer para pessoa jurídica, os que estavam tentando não tinham foco nisso, estavam tentando fazer um pouco dos dois, física e jurídica ao mesmo tempo, não era diferenciação, então tinha esse espaço. Só que por onde que a gente ia começar? E aí a gente também um pouco no embalo, até você falou de Brex aqui, a gente no embalo da Brex, que a Brex estava naquele 2019, acho que foi o primeiro momento que eles levantaram um round grande, $50 milhões, eu falei, pô, aqui também tem essa dor. Sim. Vamos pensar um MVP para validar a dor do cartão corporativo. E aí, cara, o primeiro parceiro que a gente conseguiu achar foi o pessoal da InTheHead. E o que a gente fez? A gente abriu uma conta, a gente não tinha CNPJ. Então o Fernando tinha uma PJ dele, da época de tecnologia e tal, que a gente pegou essa PJ, fez o contrato com a InTheHead e começou a emitir cartões pré-pagos, como se fosse para a empresa do Fernando. Então vinha com o nome da empresa do Fernando ali, vinha no Welcome Kit da InTheHead. O que a gente fez? Peguei, fui numa gráfica, fiz lá um panfletinho que abria tamanho de um cartão, que abria assim, como se fosse um Welcome Kit. Vinha o cartão da InTheHead, tirava o cartão da InTheHead do Welcome Kit deles, colocava nesse, que já a empresa chamava Bank no começo. B-A-N-K-Y. Depois eu posso contar por que a gente mudou de nome. Mas era Bank. Aí a gente punha nesse Welcome Kit da Bank. E aí eu conversei com algumas pessoas que estavam empreendendo, esses amigos meus de faculdade, da Liga de Empreendedorismo, que estavam com negócio. Falei, galera, eu tô aqui com cartão corporativo. Como que vocês estão de cartão corporativo? Não, pô, tô usando cartão pessoal, misturando tudo e tal. Falei, tem uma solução aqui que ela tá longe de ser a melhor. Mas ela vai te ajudar já a separar essas duas despesas e você vai conseguir ter uma tranquilidade maior na hora de fazer a concessão no final do mês, vai conseguir não estourar o seu limite do cartão pessoal. Quer usar? E aí a gente pegou esse cartão, um cartão feio demais. Pensa um cartão feio. Ele era mais feio que esse cartão que você pensou. Aí a gente colocava nesse Welcome Kit e eu ia entregar pessoalmente na mão da galera. E extrato. Então a galera fazia um depósito na conta do Fernando. Aí a gente ia lá, manualmente, no sistema da InTheHead, carregava cada cartão e fazia lá o depara. Aí a galera transacionava e eu mandava o extrato semanalmente por e-mail. Um Excelzão lá, feio, e mandava. Cara, a gente transacionou $50 mil com esse produto feio, tosco, processo totalmente manual. MVP na veia. MVP na veia. Eu falei, cara, se esse produto que a gente fez um boca a boca para pegar esses primeiros clientes, que eram 7 clientes, se foi no boca a boca, com um produto feio, com um processo manual, com um negócio e transacionou 50 mil, cara, se a gente faz um negócio com uma roupagem melhor, com um UX adequado, com a escala do digital, automação, tem muito potencial. Então, o primeiro desafio foi, vamos achar um parceiro que a gente consiga fazer isso acontecer. E aí a gente conseguiu achar um parceiro, a gente falou com vários, e a gente descobriu a Doc, que era Conductor na época. Né? E a Doc nem era a Doc, estava começando, eles estavam fazendo um spin-off lá dentro. E a gente começou a conversar, a gente falou, queremos fazer emissão de cartão corporativo, começamos a fazer a negociação e tal. E, cara, a Doc colocou uma proposta na mesa que o que a gente tinha em caixa, a proposta da Doc era 90% que a gente tinha em caixa. Que foi uma rodada pequena que a gente fez de anjo. E falei, cara, não tem como... E pagamento à vista, né? Porque tinha o custo de setup. Falei, cara, não tem como pagar isso. Aí vai, negocia, fizemos lá uma negociação de
12 meses para pagar o negócio, só que tinha uma outra parte do caixa que... Então, assim, tinha um descasamento. Eu sabia que em 8 meses, o negócio ia pro prejuízo. E eu ia ter mais prestação para pagar na DOC. E aí, cara, eu falei, pô, precisa levantar uma rodada daqui 6 meses. E aí foi nesse momento que tiveram 3 caras que abriram as primeiras portas para mim e sempre vou falar deles. E foram os 3 primeiros caras que, assim, se não fossem eles, a gente provavelmente não estaria aqui. Que é o Rodrigo Dantas da Vinci, o Paulo Silveira da Lura e o Diego Gomes da Rock Content. Esses 3 caras foram, assim, os caras que olharam para mim. Essas perguntas todas que você e todo mundo fazia, eu falei assim, cara, eles perguntaram, mas o Dantas veio e falou assim pra mim. Falou, cara, perguntou tudo isso e falou assim, vocês estão entrando num ringue de boxe que a pancadaria tá feia e a pancadaria é de gente grande e vocês estão bem magrinhos. Então, eu vou investir, mas saibam disso. O que ele quis dizer com aquilo? Cara, acha o teu espaço dentro desse ringue. Deixa a galera se estapear, vai pra um cantinho ali, acha o teu espaço, começa a trabalhar e vai quietinho, né? E foi o que a gente fez. E aí eu falei, beleza, agora a gente tem Rodrigo Dantas, Paulo Silveira, Diego Gomes, tinha mais 2 investidores na época. Cara, produto rodando, conseguimos provar o MVP, movimentamos 30, 50 mil com um produto toscão, começamos a lançar o produto novo, já tava com o produto novo, falei, não, agora a gente vai conseguir levantar uma rodada, vamos para fundo seed e tal, agora o negócio rola. Cara, foram 88 investidores que eu conversei no espaço de 3 meses, para 80 nãos. Só que os sims começaram a vir no final, né? Então foi não, 10, 20, 30 vezes, 40 vezes. O que você tinha de tração na época? Cara, a gente tinha ali umas 300, 400 contas abertas. Só que naquela época a gente fazia uma estratégia de fila de espera. Então, pra gente provar uma demanda, em vez da gente abrir um monte de conta e não ter ativação, a gente falava, ó, a gente tem uma demanda reprimida aqui. Que de 3 mil contas. De 3 mil contas. Só que muitos depois eram leads frios, que não viraram nada. Mas era uma represa ali. Era uma represa ali. Então, a gente mostrava que tinha demanda por aquele produto. A gente tá investindo nada em propaganda, a gente tá, assim, quase que... Era boca a boca e coisas que não escalam. Exatamente, coisas que não escalam, só que tinha essa demanda. Então, a gente vendia essa demanda reprimida, já tinha uma atração movimentando ali, a gente chegou a bater TPV ali no mês, né, volume transacionado. A gente lançou o primeiro mês, foi 30 mil. Eu lembro até hoje, isso, foi 30 mil em julho. Aí foi 250 mil em agosto, foi 400 mil em setembro, foi 800 mil em outubro e aí bateu 1 milhão em novembro. E aí nessa época já tinha um sistema de emissão de cartão que daria conta disso. Já não era mais o caralho, tem 10 cartões no meu CNPJ aqui. Não, já tinha emissão de cartão. A gente ainda não tinha os múltiplos cartões virtuais e físicos, que foi o grande virada que a gente conseguiu achar para um mercado ali. Mas já tinha os cartões virtuais e físicos sendo emitidos, só que a conta ainda, também, a gente estava começando o sistema, para você colocar dinheiro era só via boleto. Putz. Então também era um negócio ainda arcaico, mas já era um sistema... Mas aí tem uma coisa muito legal, né? Se tá funcionando com boleto... Exatamente. Imagina quando a gente conseguir botar transferência, não sei o quê. Teve 2 viradas de chave que o nosso TPV explodiu. Uma foi quando a gente fez acesso ao SPB e começou a ter um número de banco agência e conta e conseguiu aceitar a TED, e depois com a entrada do Pix. Putz, o Pix foi um negócio também que explodiu, né? Então, quando a gente olha essa primeira escalada, eu falava, pô, a gente tá transando quase 1 milhão por mês, vou pros fundos, cara. A gente tem investidor, anjo, que é relevante. Só que qual que foi a coisa também? Eles lá no começo, eles investiram um cheque muito pequeno. Eles poderiam investir um pouquinho mais. Então os fundos olhavam e falavam assim, pô, mas por que o Diego colocou isso? Ele tem dinheiro pra colocar mais. Também passava uma mensagem, pô, então os fundos até onde eu achei que era uma fortaleza, os fundos achavam ponto para justificar o não investimento. E aí foi isso, cara. Foram 88 conversas, que eu tenho esse CRM até hoje lá que eu guardo. Porque hoje tem galera que vem e me pede introdução pra Anjo e tal. Eu falo, cara, eu tenho aqui uma lista, te faço. E conheci todo mundo, né? Conheci todo mundo do mercado. Então não tem nenhum fundo que eu não falei, que eu não prospectei. E aí foi isso, cara. A gente, nos 48 do segundo tempo, teve um investidor que falou assim, não, cara, eu invisto 100 mil reais, trago mais 3 pessoas. E aí nisso a gente foi pra 400, nisso teve mais gente que falou, cara, invisto. Aí de repente tava com 1 milhão e 200 comitado. Que maneira. Só que a gente chegou a ter 10 mil reais no caixa. Teve um investidor que virou e falou assim pra mim, um investidor que virou investidor depois, mas na época ele não era investidor. Era uma sexta-feira, 9h30 da noite, tava saindo lá do coworking. Cara, aquela semana, aquela época que assim, só tiro, porrada e bomba. E a gente já tava ali com uns 250 mil reais de depósito em conta, né? E movimentando o que eu falei ali de número. O investidor falou assim pra mim, cara, pô, o time é legal, vocês são raçudo pra caramba, a visão é boa, vocês conseguiram provar a tese, vocês mostraram que conseguem levantar um produto.
Mas, cara, ele fez várias intros. Ninguém tá querendo colocar dinheiro, a galera não tá entendendo o diferencial. Cara, meu conselho é, fala pros clientes que você vai fechar a empresa, você vai devolver o dinheiro do depósito deles, os investidores que você investiu, você faz uma conversa, devolve o dinheiro, cara, e parte pra outra. Eu falei, cara, você não tá entendendo, não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Mas, pô, você fica pensativo, você fala, pô, por que eu fui largar a consultoria? E aí depois a gente nos 48 conseguiu e aí entramos no Y Combinator. Mas o que eu gosto de falar é que se as coisas estão dando muito erradas, mas ao mesmo tempo elas estão dando também muito certas, sabe aquela sensação de tá tudo dando certo, mas também tá dando muita coisa errada, bicho? Pode ser que você até queira desistir, tem a questão da resiliência, da insistência, que às vezes a gente teimosia, né? Teimosia, etc. Mas quase toda a história que deu muito certo precisa de um momento no fundo do poço, sacou? Então, se tá tudo faltando e você tá pensando em desistir, pensa que talvez esse seja o momento em que você vai contar lá na frente. O extra mile, né? Que você vai falar, talvez seja esse aqui, entendeu? O extra mile. O problema é se você tá fazendo extra miles demais tentando as mesmas coisas, né? Sim. Se você tá tentando coisas diferentes, aí são... E eu acho que tinha uma coisa muito clara também, que a operação e a atração crescia. Sim, ela é isso. Tá dando muita coisa errada, mas tá dando muita coisa certa. Exatamente. E aí você vê assim, cara, peraí, não é hora de desistir. Se nada estivesse dando certo, se as coisas estivessem apontando para baixo, aí você tem que rever o que você está fazendo. Mas nesse caso, e tem uma parada muito maneira, né, que por mais que estivesse dando muita coisa errada e dinheiro acabando, o empreendedor sente o PMF. Ele sente quando o avião tá todo despedaçado, mas tá voando. E a galera tá fazendo bagunça aqui dentro. Sabe qual foi uma das primeiras sensações, assim, que eu falei, cara, esse negócio foi quando entrou os primeiros clientes que a gente não conhecia. Porque no começo é muito também, você usa a sua rede de friends and family pra vender e tal. Então depois você, quem é esse cara aqui que tá transacionando tanto? E aí você fala assim, pô, não, aquele cara chegou porque eu te indico. Então... Aí chegou uma pessoa do nada, falou assim, cara... Aí eu falei, pô, quem é você? Como você descobriu a gente? De onde você veio? Por que você tá usando a gente? Sim, aí você começa a entender tudo isso, cara, uma mina de ouro, de informação, você pensa em replicar isso. Porque tem até um cara que falou assim, cara, devia ser proibido o empreendedor tentar vender para amigo e familiar no começo da jornada. Porque o amigo e familiar, ele é aviesado pra... Sim. Ele não vai te dar o feedback honesto. Ele vai, não, vou usar aqui, daí usa um pouquinho e tal, mas depois não usa. E aí você nunca vai ter... Agora, a pessoa que não te conhece, cara, ela tá nem aí. Ela vai usar teu produto, teu serviço, se de fato for bom. E a hora que começaram entre essas pessoas, ali eu falei, puta, também é uma virada aqui interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. O cartão de crédito para a empresa era grande dor? Era uma das. Quando a gente foi começar o produto, a gente, antes de desenvolver a primeira linha de código, a gente conversou com mais de 150 empreendedores e empresários. Desde startup que estava no cubo, até PJ, caminhoneiro do interior do Brasil, que rodava ali. E aí a gente foi percebendo que, dependendo do perfil de empresas, tinham dores específicas. Então, se a gente pegasse, por exemplo, empresa de serviço, a dor era a cobrança. Gerenciar as cobranças, fazer o tracking, fazer a recobrança, acompanhar esse CRM enfim, essa jornada. Se a gente pegasse startup, cara, a dor era cartão corporativo, era conseguir ter um sistema que conseguisse fazer... Sincar as bases e consolidar. Consolidar, exatamente. Aí se a gente conversasse com um freelancer, cara, a dor dele ali era emitir uma nota fiscal junto com a emissão da cobrança lá, já fazer uma conta pinga-pinga e tirar. E aí ele falava assim, pô, tô pagando R$90 lá no bancão, pô, só faço isso, não preciso. Então assim, uma dor era preço, outra dor era cobrança, outra dor era cartão corporativo. Então a gente foi entendendo. E aí a gente falou assim, cara, qual que vai ser o ângulo que a gente vai querer acessar e atacar? Como a gente era empreendedor também e tinha também a dor de cartão corporativo, a gente também usou dessa vantagem. A gente conhecia muito mais gente desse meio. 2, a gente é um usuário do produto até hoje. Sim. Até hoje a gente é usuário do nosso próprio produto. E 3, dentro de um sistema de conta digital, muita gente não sabe isso, mas uma das formas de monetização é quando você ganha o interchange da transação do cartão. Então, usar o cartão, quando o cliente usava, o cliente não percebe isso. Mas a gente tem um percentual que a gente ganha para cada movimentação que ele faz no cartão. Então, juntava a dor que a gente conhecia muito bem, que a gente, de certa forma, era usuário, era insider do negócio, a rede que a gente estava conectado, que era a rede de empresas e pessoas que tinham essa dor muito compartilhada, com a principal linha de negócio, de receita do negócio.
Então, essa combinação também foi muito importante. A gente poderia ter feito cobrança. Tem gente que até hoje me pergunta, cara, e aí, você não vai fazer cobrança, você não vai fazer... Eu falo, cara, tem tanta empresa que faz isso tão bem, que é melhor eu ser parceiro deles, porque eles já estão fazendo isso há 5, 7, 8 anos, para eu tentar começar agora, para um negócio que assim, não tem muito mais diferenciação. Agora, a parte de cartão corporativo, fazer a conciliação das despesas, você criar um sistema que descentraliza para as empresas, você consegue fazer o acompanhamento da inteligência dos dados. Cara, tinha empresa que a gente olhava lá, o cara tinha um cartão corporativo que rodava na mão de todo mundo, aí de repente ele tinha que fechar a conciliação no final do mês. Aí tinha transações lá que o extrato do bancão ele é complexo, você não entende, é código, né? Parece que tá falando, aí tem que decifrar. Cara, ele, sei lá, transacionava 40 mil em cartão por mês, ele tinha por mês uns 4, 5 mil que ele não conseguia identificar. Nossa, mãe. E aí a gente fazia a visita em loco para fazer a conversa de experiência. Cara, no nível dele chegar assim, um dia lá ele mostrando, fazendo tal, ele falou, pô, tem uma transação aqui que eu não sei quem foi. Sei lá, era um Uber, R$300. Aí ele pegava, galera, quem foi aqui que fez uma transação Uber 300? Pô, não é. Então assim, tinha muita, e ainda tem, né, dor nessa jornada. Vamos criar uma diferenciação nessa dor específica aqui. E aí foi isso que a gente fez desde então. Focou nessa parte que começou como uma conta corrente básica, que colocou um produto de cartão corporativo como foco, e depois a gente percebeu que o cartão é só um instrumento de pagamento. Tem todo um arsenal de gestão de despesa que a gente tem que prover para economizar tempo, para dar eficiência, para dar controle, para dar inteligência, para descentralizar, que é o software de expense management que faz isso, não é o cartão em si, né? Até que os fundos falavam assim, cara, você fez isso com cartão, assim, cartão pré-pago? Eu falei, cara, foi. Mas como você fez isso? Eu falei, cara, porque você está pensando como cartão. O diferencial não está no cartão, o diferencial está no sistema. É o sistema que viabiliza a movimentação em cartão. O cartão é o que dá a monetização, beleza. Mas o que dá a diferenciação para o cliente não é o cartão, é o sistema. E eu acho que poucas pessoas entenderam isso. E acho que isso também foi uma sacada que a gente teve nesse ringue de boxe. A gente, cara, foi entendendo. Galera, você está piando na adquirência, na maquininha, na cobrança, na parte de corretagem, investimento. E ninguém olhando para esse ângulo. A gente falou, cara, vamos olhar para esse ângulo. Né? Maneiro. E hoje o cartão ainda é pré-pago ou hoje já existe o crédito para as empresas? A gente migrou para um cartão de crédito. Então hoje todas as empresas têm um cartão de crédito, que o limite é construído através de um colateral, né? E a gente também consegue dar um crédito adicional além dessa construção de colateral que ele tem. Então o cartão, você tem aceitação internacional, consegue comprar parcelado, você consegue definir teste de gasto, você atrela um centro de custo para cada cartão. A gente lançou ontem uma funcionalidade que você consegue ver exatamente a despesa de cada funcionário, né? Porque a hora que você cria um cartão, você pode atrelar esse cartão a um funcionário, a um colaborador. A gente criou um dashboard que você consegue olhar e falar assim, puta, eu consigo ver quanto cada um tá gastando aqui. Que maneiro. Pô, isso é um controle que as empresas nunca teve, assim, nunca, não tem, né? E o bancão não faz isso? O banco digital que tá fazendo pessoa física não tá focado nisso. Então, pô, e é um negócio às vezes simples de pensar, mas, cara, que gera um valor... Que é bizarro, né? Então tem o cartão e tem todo esse arsenal que a gente oferece. Sim. E deixa eu fazer uma provocação. No momento em que vocês estavam lá, 2018 para 2019, construindo essa ferramenta, vão ser várias perguntas em uma. A primeira delas é o seguinte, parte desses investidores não falavam o seguinte, bicho, Nubank tem dinheiro suficiente para fazer PJ e te incomodar. E você já sabia, cara, mas vai ser outro foco, outra parada, não sei o quê. Fulano tá fazendo dele também. Existia um landscape de competição em que o seu produto ganhou por resolver a dor de um jeito mais eficiente para aquele cara que não encontrava solução em outras coisas. Perfeito. Ele poderia conseguir cartão, ele poderia conseguir uma conta, ele poderia conseguir até uma conta sem custo, mas, cara, cartões individuais, dashboard de controle, correlacionamento desses dados, isso não existia para ele. Esse cara tinha que usar um combo conta azul integrado com um bancário normal. E planilha. E faz um sync se tu tiver alguém de TI aí. Isso, exatamente. Porque daí, na maioria a galera ficava perdida. Como que funciona o Conta Simples? Primeira pergunta é, como que funciona o Conta Simples desse ponto de vista da vida desse PME que está ouvindo de diversas fontes que ele tem que controlar no Excel. Não, você tem que controlar no Conta Azul. Não, você tem que ter um sisteminha. Não, mas o seu meio de pagamento já faz um controle das entradas e recebíveis e ele oferece também que ele é um banquinho que pode fazer pagamentos. Não, mas peraí, o Conta Simples é um banco de verdade. Lá tem a gestão bonitinha. Como é que fica esse cara com um arsenal de possibilidade? É uma confusão. Mas o que a gente fez? Primeira coisa, a base de tudo é a conta corrente. Então, se você pegar a conta corrente da Conta Simples, quiser comparar com a conta corrente do Inter, do Nubank...
Cara, vão ter as mesmas coisas, assim, sendo bem sincero. E tem cliente que às vezes fala assim, puta, eu queria usar vocês pra fazer uma conta. Eu falei, cara, posso ser sincero? Puta, gente, aqui o nosso diferencial é os cartões corporativos e o sistema de gestão. Se você quer vir só pela conta, cara, talvez tenha experiências melhores pra você usar. Isso é muito difícil de você fazer. Sim. Cara, de você falar assim, cara, usa o outro. Sim. Primeira coisa, então a gente falou, cara, então assim, a gente não vai querer tentar resolver tudo pra todo mundo. Exato, tem o ICP ali, cravadão. Exatamente. Então, a primeira Quem coisa... que eu ajudo mais, né? Então, nisso o cliente já entende. Fala, opa, se ele tá me falando isso, então... Eu já entendi que o negócio dele não é a conta. A conta pra gente é só um viabilizador que facilita as movimentações financeiras do negócio. Beleza. Aí a gente tem o módulo de cartões corporativos. Esse é o módulo que a gente usa para usar como entrada de aquisição e a isca. Porque até hoje, você ir no bancão e tentar ter um cartão corporativo é muito difícil. Até hoje. É. Então, quando a gente fala assim, ó, aqui você consegue ter acesso a cartões corporativos em poucos cliques, sem custo, e você já consegue parametrizar a despesa e o uso dele, na largada, isso já é um diferencial. Então, o cliente deixava de ir no bancão para vir na gente pegar o cartão corporativo. Os bancos, como o Nubank, o Inter, eles têm agora, mas na época não tinha. E os investidores falam assim, puta, mas lá na frente pode ter. Eu falei, lá na frente pode ter sim. Mas o negócio aqui vai velocidade, a gente está se posicionando antes. Sim. E aí foi uma outra coisa que a gente sacou também depois, o brand awareness. Uma coisa é você levar um produto bom, outra coisa é você levar um produto bom e criar um brand awareness forte. Sim. Putz, essa percepção, ela muda muito o jogo. Então, o cartão corporativo. E aí, a gente começou a falar assim, cara, o cartão corporativo é a porta de entrada para você acessar algo muito maior, que é o sistema de gestão de despesas, que aqui você vai ter descentralização, vai ter teto de gasto que você pode colocar teto de gasto para cada área, você vai conseguir parametrizar o centro de custo, vai conseguir ter controle e visibilidade. E aí eu falei assim, mas isso é um RP então? Eu falo, não, eu não sou RP. Eu encurto a distância do seu RP, onde você quiser fazer a sua conciliação bancária no final do mês, com o sistema de banco, o sistema de pagamentos que você tem. Uhum. Hoje, se você está usando um bancão, você não consegue ter essa conexão. Você não consegue nem ter o controle e a gestão. Eu te dou o cartão, eu te dou o acesso, te dou a movimentação, te dou a inteligência, te dou o sistema de gestão e encurto a distância com esse sistema. Então, hoje já tem algumas integrações bem superficiais com alguns RPs e a ideia nossa até integrar de forma mais direta. E aí o investidor vira e fala assim para mim, cara, mas como você se posiciona? Cara, eu me posiciono como uma plataforma financeira ou um sistema operacional financeiro que oferece cartões corporativos, sistema de gestão e que tem uma conta corrente por trás que viabiliza tudo isso. Mas é assim que a gente se posiciona. E investidor, você é um SO financeiro mesmo. Isso aqui é difícil, porque assim, essa é uma nomenclatura que nem você falou. É para investidor. Para investidor, o mercado não entende tanto. Não vai entender. Então, e a gente, cara, até hoje a gente batalha com isso. O que vocês são? Fala assim, cara, a gente é uma plataforma de cartão corporativo com sistema de gestão que você pode ter uma conta com a gente também junto. Sim. Ah, mas eu quero só a conta. Ah, você quer só a conta? Então, cara, não precisa. Você quer cartão corporativo? Cara, aqui é o lugar. Você quer gerenciar suas despesas e ter visibilidade das movimentações do teu negócio? Cara, aqui é o lugar. Das movimentações de pagamento, né? De saída. Que é o lugar. Então, e aí a gente começa, mas aí isso que é o cartão corporativo. Então, para simplificar, a gente fala, cara, plataforma de cartão corporativo, e aí o cliente, a hora que ele entra, ele vai descobrindo tudo mais. A gente tem crédito hoje em dia, por exemplo, também. Sim. Só que o crédito não é o que a gente usa como isca. Ah, abra a conta simples e ganhe uma linha de crédito. Não. Cara, o crédito é para te impulsionar numa movimentação que você já faz, que você já tem, que a gente entende o contexto do negócio, né? Então, as movimentações desse cara ajudam ele a ter melhores créditos, a terem melhores... Com certeza, porque a nossa análise de crédito ela é baseada não só nos dados de birô, os dados, vamos assim, dos dados tradicionais de um modelo de crédito, mas principalmente as movimentações do fluxo de caixa que o cliente tem, quanto que ele movimenta, qual que é a variação dele. Então, por exemplo, tem um cliente que movimenta num mês 100 mil reais em cartão, no outro mês 20, no outro mês 150, no outro mês... Cara, a gente tem ele vai para um score de crédito diferente do cliente que movimenta 90, 95, 98, 105, 100. Sim. 100. Então, assim, cara, esse cliente que é mais previsível é muito mais fácil de dar um crédito assertivo para ele do que o cara que é volátil, né? Isso a gente leva em consideração na modelagem também. Sim. Só que eu não falo isso na largada porque eu não quero que o cliente venha aqui pelo crédito. Porque se eu falo crédito... Você vai estar trazendo o cara errado. Trago o ICP errado. E é um quebra-cabeça. Isso é uma coisa que a gente foi entendendo. O branding, o ICP... Como você ter a sua estratégia de copywriting, assim, qual que vai ser a chamada que você vai trazer do cliente. E depois, como que você faz a construção dele, tem essas jornadas, né? Se eu falo, sistema de gestão financeira, cara, o cara vai achar que a gente está posicionado para competir com o Conta Azul. Não estamos, né? Mas uma vez que ele começa a usar o cartão corporativo e ele entende o sistema, ele fala, opa, agora entendi o que vocês fazem. Sim. Né?
Mas é uma construção. E isso é difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem em conseguir achar a dor específica do público, o ICP, o canal certo, e conseguir criar essa jornada de... Nosso revenue retention, né? Que é, cara, do mês maduro do cliente, não do primeiro mês, do mês maduro, é 130%. Pô, isso mostra um indicador de que a gente consegue trabalhar muito bem o cliente. Sim. E reter muito bem. E esse cliente consegue crescer com a gente. Mas até achar essa... Foi uma construção, né? Sim. Construção. Me explica uma coisa, do ponto de vista do sistema de crédito brasileiro, dos bancões, etc. Eu acho que essa é uma dúvida boa, cara. É a dúvida que a gente já se perguntou várias vezes e talvez você consiga me explicar. Como que uma startup que captou investimento e está com 3 milhões em conta, parado, não consegue crédito no banco, seja para um cartão, seja para uma linha extra? Em que parte da tecnologia do sistema financeiro ou dos scores, etc., não existe um negócio falando assim, bicho, pode emprestar, tem dinheiro aqui? Sim, é uma excelente pergunta. E o que eu entendi? A pessoa que tem um relacionamento no bancão com a ponta do cliente não é quem toma a decisão do crédito. Primeira coisa é isso. Então, quando o cliente chega lá e fala, cara, uma linha de crédito, um cartão corporativo, o gerente da conta, né, que fica lá na mesinha, na agência, ele fala assim, beleza, vou mandar pro time que faz a análise. Só que a hora que chega pro time que faz a análise, todas essas informações que o cara levantou 3 milhões, que ele tem caixa, que ele tem fundos XPTO, tem pessoas renomadas, essas informações não são informações que são consideradas no modelo dos bancos. O que os bancos querem olhar? Eles querem olhar o balanço patrimonial, os recebíveis, a receita, a margem lucrativa do negócio. Só que o negócio tem 2 anos de vida, 3 anos de vida. Ele não tem balanço de 5 anos. Ele não está gerando lucro. O caixa dele é um caixa que existe, mas é um caixa que ele fala assim, pô, mas esse negócio está queimando. Sim, faz o runner lá da conta, tem 20 meses. Nos últimos tantos meses, fica 0 a 0 todo mês. 0 a 0. Ah, tem esse investidor aqui, esse tal de Kazek. Quem que é esse Kazek? Que nome estranho. Não sei nem que Máfia russa. É máfia russa. Esse Kazek em Cayman? Ele recebeu dinheiro em Cayman? Estranho, 0 crédito. Cara, não, Cayman é não PLD. Nada, né? Lavagem de dinheiro. Então, a hora que ele faz essas variáveis, cara, pô, ele tem lá 5 milhões em caixa, 10 milhões, mas ele precisa de 100 mil limite. Sim. Cara, mas ele pega tudo isso. Cara, o banco fala assim, não libera, não tem como, né? E aí ele fala assim, beleza, não libero, e além do mais, se você quiser um cartão, é um cartãozinho de débito aqui que você tem. Ah, mas eu preciso criar um cartão virtual aqui, porque eu não vou usar esse cartão. Não, a gente não tem cartão virtual. Cara, cartão virtual não é... Mas é porque o banco... Sim. Isso eu entendi num livro chamado Innovator's Dilemma. Esse livro é muito bom. Muito bom. Esse livro é muito bom. E basicamente é o seguinte, o banco, ele tem lá o lucro de 30, 20 bilhões ano, e ele trabalha em função de continuar aumentando esse lucro de 20 bilhões ano. Então, todas as iniciativas que ele tem que fazer são iniciativas de massa. Então, cara, a hora que ele vai para... deixa eu olhar as startups. Deixa eu olhar os freelancers. Deixa eu olhar... Cara, são verticais específicas e nichadas. Fazer um negócio para essas verticais não vai dar o retorno que ele precisa ter para continuar gerando lucro de 20, 25 bi, que vai pagar o que os acionistas de bolsa e conselho estão esperando. Então, ele nunca vai olhar de uma forma nichada e verticalizada para a tese. E aí é onde entra a oportunidade dos novos players. De olhar para tudo isso e falar assim, cara, esse banco, se ele quisesse, ele destruía. Ele passava por cima. Sim. Mas o interesse dele não é fazer um negócio para lucrar, uma operação para lucrar R$1 milhão no final do ano. É fazer uma operação que vai continuar pagando os bilhões de lucro. Agora, a startup que faz uma operação no primeiro ano que lucra 1 milhão, 2 milhões... Gigante. Aí esse cara vai levantar e continua crescendo. Até incomodar. E aí incomodar. Aí a gente hoje tem case de Nubank para provar, tem outros cases aí, né? Então... Os grandões já bateram na porta do tipo assim, vocês estão começando a me incomodar, vem pra cá. Já, e do tipo assim, vamos fazer uma parceria? E eu lembro até, vamos fazer uma parceria? Eu falei assim, cara, mas o meu cartão é a bandeira X, o cartão de vocês é a bandeira Y. Assim, se a gente começa a engajar, eu falei pra eles, se a gente começa a engajar aqui e em 6 meses nada mudou e não deu certo, pra vocês, aconteceu nada. Sim. Assim, nem arranhão no casco translante de vocês. Eu morro. Se eu ficar 6 meses num projeto desse tamanho e não dar certo, eu morri. Deixa eu fazer uma pergunta básica. O nosso cartão é Y, o de vocês, bandeira Y, o de vocês é bandeira X. Isso vai aprovar aí dentro? Já faz essa pergunta aí não, realmente, não tinha pensado nisso. Eu falei, então, vamos conversar em outro ângulo, em outro momento. Eu nunca fechei porta pra nada, mas eu também tenho a sensação,
eu não posso perder tempo. Claro. Né? Não posso Claro. perder tempo. E talvez tudo que eles querem, em alguns casos, principalmente antigamente, hoje em dia menos, era estar mais perto, dar aquela cozinhada, não sei o quê, tal, pra não ficar tão de fora e não ficar tão alheio, né? Exatamente. Acredito que hoje as conversas, principalmente depois que vocês vão crescendo, ficando gigantes, etc., as conversas começam a ficar um pouco mais sérias, né? Mas no início, vi muito das empresas grandonas ignorando no início, depois, espera aí que eu sou legal, mas na verdade sou um Sim. bicho-papão. E agora a gente tá numa fase onde eu já não posso fingir que eu sou o cordeiro, É isso aí. o lobo mau na pele de cordeiro, e o jogo tá ficando um pouco mais transparente aqui. E eu escutei de diretor de banco grande, falou assim, cara, isso é uma ordem do presidente de que a gente tem que se juntar, se unir com as empresas de tecnologia, startups, seja para comprar, fazer parceria, fazer joint venture. Assim, a gente tem uma agenda positiva para isso. Assim, E isso pensar 5 anos atrás, esses caras nunca vão arranhar a gente, nunca vão incomodar. E estão incomodando. Cara, o Y Combinator, ela aconteceu quanto tempo depois da criação do negócio, que ali em 2019, mais ou menos no meio, já estava rodando? Em que momento veio o YC? Final de 2019, 2020? Foi 2020 e a história é boa também. Eu contei um pouco a gente estava tentando captar aquela rodada e não saía tal, de repente conseguimos levantar. E a gente precisava de um cheque para complementar. E aí o cheque, foi a pandemia, estourou a pandemia, né? Então a gente estava com a caixa acabando, conseguimos levantar, daí um fundo ia entrar junto. Estoura a pandemia, março de 20, a gente tava contando com aquele dinheiro a mais, e aí eu falo, putz, e agora? Ferrou, né? A gente tava contando ali com 15 meses de run, e sem aquele cheque ia pra 9. Então era de novo aquele sufoco. E aí o investidor falou assim, o Dantas, falou assim, cara, o Y Combinator, eu vi que tem umas notícias aí que eles estão olhando agora a América Latina mais agressivo e tal. Cara, por que você não se inscreve? Eu falo, puta, Y Combinator, cara, pô, esse negócio, assim, quantas empresas brasileiras passaram? 5, 4 empresas? Muito distante. E pra ser sincero, Muri, assim, cara, eu sabia o que era Combinator, mas, cara, por cima. Mas eu falei, quer saber? Vou me inscrever. Aí a gente se inscreveu, isso foi início de março de 20, antes de estourar a pandemia, a gente se inscreveu. Falei, beleza, a gente se inscreveu lá, fiz todo o application certinho, bonitinho e tal. Mas, cara, não peguei feedback com ninguém, pedi pra ninguém revisar, nada do tipo, só fiz. Não pediu nem aquela intro? Nem intro, nem intro. Você mandou o application no início ou no final? Eu mandei o application, aí a gente tinha que mandar um vídeo. E olha que louco. Isso é muito louco. Assim, são coisas que a gente olha pra trás e fala, cara, como que aconteceu isso? 13 de março de 2020. Estoura a pandemia, lockdown, aquela coisa toda e tal. Coincidentemente, os fundadores, na segunda-feira, foram pro escritório. Eu não fui pra ninguém. Eu falei, acho que eu vou, tal. Negócio de pandemia, não tava entendendo muito bem. Deixa eu entender ainda. Eu fui. Aí eu cheguei lá, tava, eu gosto, Ricardo. Aí eu lembrei que tinha um vídeo pra mandar pra comer. Eu falei, cara, já aproveitando que a gente tá aqui... Vazião. Vamos fazer o vídeo aqui, a gente manda, fez o vídeo lá, era segunda-feira, 8 da noite. Só que, cara, aquele momento era guerra, tiro, porra de bom, tinha muita coisa pra resolver. Eu cheguei em casa umas 10, eu falei, vou mandar, só que, cara, esqueci. Aí o deadline era segunda-feira. E aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Aí eu vi que tinha um late application. Falei, vou mandar nesse late application, mas se a gente tinha alguma oportunidade... Cara, agora que ele... Nossa, cara, o late é tipo assim, você não vai entrar. Você não vai entrar late application e tal. Ó, você não deu tempo e tal, mas manda aí, porque a gente vai ficar te acompanhando. Mandei. Cara, passou 3 semanas, 4 semanas, aí já tava todo mundo em lockdown, todo mundo de casa. Chega meio do community e fala, queremos te entrevistar. Entrevista de 10 minutos, amanhã, isso e aquilo e tal. E aqui tem uns links, como você se prepara para essa entrevista. Daí eu falei, cara, como que a gente se posiciona? Como que vai explicar tal 10 minutos? Eu fiz lá um textinho que conta assim, era um sistema operacional de cartão corporativo com banco. Eu falei, cara, complexo pra caramba. 1 minuto antes de entrar na entrevista, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou falar disso. Eu vou falar que a gente é a Brex no Brasil. Cara, eles vão entender. E aí depois a gente me explica as diferentes ângulos que a gente tem em relação à Brex. Que a gente tinha estratégias diferentes da Brex, por mais que a tese era muito parecida. Cara, a hora que eu entrei, a gente é Brazilian Brex, blá, 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 10 minutos e tal. Aquela entrevista pancada. Saí entrevista e tal. Aí chega uma mensagem à noite do IC. Você tá incorporado aonde e tal? Eu falei, não estamos incorporados em nenhum lugar, mas se precisar a gente incorpora em queima pra tal. Daí ficou quieto. Aí chega um e-mail, can I call you back? Era um sócio do Y Combinator, no dia seguinte. Falei, sim, pode, tô livre esse horário. Daí a galera me ligou, queria falar que o processo foi difícil, aquele teatrinho e tal, vocês passaram. Cara, ali foi um tipping point. Porque a hora que a gente falou que a gente passou, soltei pros investidores anos que tinham acabado de entrar e o Dantas, tá? Cara, a galera, porra, animal, tá? Nisso, Amuri, todos os fundos que 6 meses antes eu tava, cara, implorando
pra fazer negócio. Voltaram, não, vamos conversar, tal, isso e aquilo. Veio o cheque do IC, $150 mil. E como era a pandemia, foi o primeiro batch 100% remoto. E aí, nesse momento, eu falei, cara, que negócio é esse Giacomo? Deixa eu entender. E aí eu comecei a... mentira. Nesse momento eu fui mandar mensagem pra galera que tinha já feito os bets. Cara, posso marcar um papo pra entender como aproveitar o programa de aceleração? Como que eu posso... Eu passei em 2018. 2018, pô, animal. Com a BX. Animal. Ah, com a BX. Pô, animal. Então, falei com o Guga também. É. E aí, foi muito bom isso, por quê? Porque eu via que hoje a galera que vai pro IC, eles se preparam mais pra entrevista pro processo do que pro bet. Só que, cara, a gente se preparou pro processo, cara, como a gente se prepara qualquer processo. Agora, pro bet, cara, a gente falou, cara, meu irmão, isso aqui é Brasil, a gente vai representar os brasileiros, vou tirar o que puder tirar. Vou tirar o que puder de tudo e vai, isso e aquilo, cara. E ainda era o remoto, né, bicho? Imagina se fosse o presencial, lá Era o com remoto. os dinners, parties e os encontros. Então, eu tenho uma dúvida, porque eu não vivi o presencial, mas o remoto também foi bom. Eu falei isso pro Dalton depois, o Dalton perguntou, cara, como que foi o remoto? Eu falei, Dalton, vou falar minha opinião. Cara, a gente não conheceu tanto a galera do IC, os outros co-founders e tal. A gente ficou muito focado em fazer o negócio, mas foi muito bom. Por quê? Cara, porque a gente não saiu da operação. A gente aproveitava os momentos do IC, dos encontros e dos talks. Mas, cara, terminava o talk, terminou a ligação do Zoom ali, volta pra operação e vai e aplica. Então, o nosso time to execution cara, foi assim, real time. E talvez se tivesse lá, você vai, não, vamos jantar ali, vamos fazer network. Cara, talvez não focar tanto na operação. Resultado, Amuri, a gente colocou a meta na empresa. Lembra que a gente estava entrando no capital R$1 milhão. A gente colocou a meta na empresa. A gente começou, aí sim a gente faturava R$30 mil por mês. A gente colocou a meta na empresa de break-even. O break-even chegava nos 150, R$200 mil. Esse era o break-even na empresa. Cara, a gente bateu a meta em 4 semanas de bet. O bet tem 12. Daí a gente dobrou a meta. Vamos dobrar. Daí a gente bateu em 10. A gente falou, cara, não. Vamos colocar mais uma a mais. Colocamos mais ou mais. Cara, no último dia a gente bateu, foi pro Demo Day, breakivado, lucrando. Cara, com um monte de fundo, cara, conversando e tal. Aí terminou o IC, que foi o Demo Day. A gente terminou no dia, recebeu um term sheet pra fazer o seed de $2,5 milhões. Que maneiro. Daí a gente fez o seed. E aí a gente continuou crescendo, cara. A empresa terminou 2020 lucrativa. A última linha do P&L lucrativa. Cara, de repente meu investidor falou assim, cara, quero colocar mais $1 milhão a 5 vezes o valuation do seed que eu fiz há 2 meses atrás. Eu falei, cara, preciso desse dinheiro, não preciso, o que eu faço? Fui conversar com o Brian da Viva Real, né, agora da Latitude. Ele falou, Brian, pega. Falou, cara, pega. Pega, claro. Fui falar com o IC. O IC, pega. O IC falou assim, cara, não tem problema você pegar. Mas, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se vai colocar um investidor que não tá no seu cap table... Por que você não coloca alguém que tá no seu cap table já Vê se alguém quer cobrir. O IC falou assim, e a gente aqui, se quiser a gente faz esse cheque, a gente pode fazer até $2,5 milhões nos mesmos termos. Eu falei, eu mandei mensagem confirmando, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A decisão tá com você. Você tentar me dar 3 dias pra eu pensar. Cara, eu falei, que loucura. Eu falei, IC, eu topo. O outro cara lá, eu falei, não, obrigado. O IC colocou. O tempo do IC, de eu mandar esse e-mail perguntando se eu pego ou não pego, do IC responder, deu assinar o safe e colocar o dinheiro na conta, foi 1 semana e meia. Uau. Cara, e foi assim, 1 ano antes eu tava naquela loucura toda de falando tentar... Falando com 86. Cara, foi muito rápido. E foi o maior cheque do IC numa empresa brasileira desde então até então. Então assim, cara, e aí foi um putz tempo. E aí 5 meses depois a gente tava fazendo o Series A. Mas de novo, o que foi primordial para isso tudo foi o resultado. A gente continuou crescendo, continuou faturando, a empresa... Assim, um crescimento bizarro, que até hoje esse crescimento continua acontecendo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca consegui responder na minha cabeça. O que você acha que é a mágica da Y Combinator que faz a gente olhar para North Star Metric e achar o componente de crescimento e crescer mais do que você conseguiria crescer fora de lá, porque eles provocam algumas coisas que durante esses 4 meses... Você vira uma máquina orientada ao crescimento. O que você acha que foram os papos, assim? Cara, foi a surra que eu tomei desse cara aqui. Foi eles mandarem eu esquecer de outras coisas e só focar nisso. Porque as perguntas que eles faziam na YC eram tão inteligentes que quando você entendia elas depois de um tempo, você falava, eu tô olhando pro lugar errado mesmo. Qual foi o momento que você falou, cacetada, esses caras são bons em crescimento, bicho? Porque eles colocam a gente numa situação completa de desconforto.
para um hypergrowth que você fala, não tem como fazer. Só que as ideias começam a aparecer. É isso aí. Cara, acho que a primeira coisa, você já falou muito bem. Eles são muito bons em fazer a empresa olhar pro lugar certo. São muito bons nisso. Né? E aí o Michael Silva falou isso uma vez pra mim. Ele falou assim, cara, a gente aqui é uma enciclopédia de startup, cara. A gente olha 10 mil startups por ano. A gente olha as que dão errado e a gente olha as que dão certo. E coincidentemente as que dão certo têm similaridades das que dão errado. Né? Ele falou assim, cara, uma delas é... Cara, as empresas que dão certo, todas elas vão ter problema. Todas elas vão ter um desafio. Mas as que dão certo, o desafio apareceu na segunda-feira, sexta-feira tá resolvido. Vai aparecer outro na outra terça-feira, quarta-feira tá resolvido. Cara, as que dão certo conseguem resolver o problema muito rápido. As que dão errado, o problema apareceu na segunda-feira, passa um mês, o problema tá lá. Passa 2 meses, o problema tá lá. Passa 3 meses, o problema tá lá. Cara, você tem que saber você tem que ser uma máquina de resolver problema. Não é que você não vai ter problema, você vai ter muito problema. E as que dão certo, tem muito mais problemas que dão errado. Só que elas conseguem resolver. Então a primeira coisa é isso. Assim, cara, eles te ajudam a olhar pro lugar certo e te ajudam a entender o que você tem que resolver e o que você não tem que resolver. Segunda coisa, é o momento de maior leverage do negócio. Cara, que outro momento da sua startup, numa fase de early stage, você vai conseguir fazer um demo day para apresentar para Excel, Sequoia, Point72, FJ Labs, Kazek, Monarchista. Cara, não vai ter nenhum outro momento. Então, aproveita isso. Sim. Aproveita isso. Assim, você não vai ter esse outro momento. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar apresentando junto de outras 100, 150 startups. Passar no Y Combinator, eles falam, cara, passar no Y Combinator é uma puta peneira. A gente fala, aprovação é menor que Harvard e tal. Beleza. Mas uma vez que passou, todo mundo junto ali. Você tem que daí ser o outro 1% daquele funil. E aí é o terceiro ponto pra mim, que é esse espírito de competição. Uhum. Eles geram um senso de competição que, cara, e aí, faz todo checkpoint toda semana. Qual é a sua principal North Star Metric? Quantos por cento você cresceu? E aí tem um texto do Paul Graham, né, que é o Startups Equals Growth, que ele fala lá, cara, uma startup é uma startup se crescer pelo menos de 5 a 7% por semana. Sim. Se não crescer isso, não é uma startup. Tá tentando fazer alguma outra coisa, volta para casa e entende o que você tá fazendo. Daí a gente leu esse texto, se preparou, leu 3 vezes lá todo o book face do IC, colocou a meta, cara, a gente tem que crescer pelo menos 7% por semana durante o IC. Cara, a gente, das 14 semanas, a gente cresceu 12 semanas, a gente cresceu mais que 10. Teve uma que a gente cresceu 30 e nenhuma abaixo de 5. Maneiro. Resultado. Tinha lá um paper do IC falando assim, cara, a hora que você for pro Demo Day, o importante é seu gráfico estar com uma curva assim. Mas provavelmente seu gráfico não vai estar com uma curva tão bonita assim. Cara, a hora que eu coloquei a nossa curva com o gráfico, eu falei, cara, a gente chegou lá. Que maneiro. E aí foi consequência. Então o IC pra mim é isso, cara. Primeira coisa, ele te ajuda a olhar pro lugar certo. A gente no começo tava numa dúvida, cara, a gente vai ser mais mar aberto ou vai focar num público específico? Aí o Aaron Harris falou, cara, eu sei que não é sexy, eu sei que às vezes é mais legal vender pra empresa com outro perfil, mas o que tá dando resultado é esse perfil, então foca nesse perfil. Domina e depois você pensa em outro. Cara, pum, fizemos isso. Segundo, checkpoint de meta, resultado e compara toda semana. E eles colocam lá o rankzinho. E terceiro, cara, esse é o momento que a gente struggling pra levantar aqui no Brasil, cara. A gente tem a oportunidade agora pra apresentar pra 500 investidores, 600 investidores do mundo inteiro. Vamos aproveitar essa oportunidade, cara. Sim. E a gente colocou a empresa inteira, né? Tinham 13 pessoas naquela época. Empresa inteira focada nisso, cara, todos os dias, durante 14 semanas, domingo a domingo. E aí, cara, o resultado veio. Mas é essa combinação. E digo mais, assim, cara, uma empresa que tenta passar no IC, passe e vai, não significa nada. Não significa nada. Assim, cara, você passar no IC é só uma oportunidade que você tá tendo. Se você vai aproveitar ela ou não, é contigo. Sim. Né? E outra coisa, você cresceu pra caramba durante o batch, cara, isso é só a primeira jornada. Uma empresa pra valer bilhão, dezena de bilhão, cara, ele fez o gráfico lá, o Dalton colocou lá. O gráfico é assim, né? Ele falou assim, esse seu crescimento que tá aqui, a hora que põe nesse gráfico maior, ele é quase flat, né? Sim. Então, assim, cara, então não se iluda com nada tá ganho e continua crescendo. É exatamente isso, meu caro. Cara, pra gente ir encerrando aqui, eu queria o seguinte, que você contasse pra mim, pelo menos na sua visão, pra onde tá indo esse mercado de banco digital, aonde que você imagine que vá morar esse futuro do Conta Simples. E eu queria também fazer uma provocação. Existe o Conta Simples do Nordeste, do Sul, do Norte? Ou cada regiões tem os seus? Ou não? Esse é um jogo para players que entregam o mesmo valor nível nacional? Ou você acredita que não, cara? Vai ter aquela coisa do Centro-Oeste, vai ter o Nordeste. A gente tem dificuldade no Sul, mas aqui a gente entra muito bem. Para onde é que vai isso tudo? Como é que está esse cenário? As evoluções tecnológicas agora, que é difícil você trazer muito dessas
gerências de AI para uma coisa tão séria quanto bancária, etc. Mas provavelmente já está tendo provocações nesse sentido. Conta para mim um pouquinho de como é que está esse futuro, o que você está enxergando. Pô, excelente pergunta. Acho que a primeira coisa, assim, ainda, por mais que surgiram vários bancos digitais, várias fintechs, a gente vê ainda uma concentração muito grande nos 5 grandes bancos no Brasil. Então, na minha visão, vai continuar tendo uma descentralização e uma redução dessa concentração desses 5 grandes bancos. Só que como que vai acontecer isso? Não é que os bancos que vão surgir vão começar a ter a mesma tese de banco múltiplo, de ter 110 funcionalidades e atender para todo mundo. Eu acredito muito numa questão de soluções nichadas e específicas. Então, a gente vai ver, já existe, né? Banco para adolescente, a gente vai ver banco para médico, a gente vai ver solução que é focada na dor de cartão corporativo e gestão de despesas, vai ter gente que vai ser focada na parte de cobrança. E com o Open Finance, Pix e as tecnologias da forma que avançam, os Banking as a Services, essas soluções vão ser cada vez mais interconectadas. Então, o cliente que antigamente tinha, seja na pessoa física ou jurídica, que tinha um banco que fazia tudo, né? Ele vai começar a ter algumas soluções que já são integradas sistematicamente e que ele vai conseguir ter a melhor experiência de cobrança num sistema, ele vai ter a melhor cobrança de pagamento no outro, conciliação no outro, vai ter o RP integrado com tudo isso e o banco ele começa a ser só uma camada de intermediação disso tudo. Sim. O banco ainda tem um poder muito grande que é no crédito, custo de capital. E aí eu acho que aí tem ainda um poder que por mais que o Open Finance e todas as figuras que o Banco Central criou de regulação, né, para você conseguir ofertar crédito, viabilizou muita coisa, o custo de capital ainda é uma barreira grande que o grande banco vai ter por muito tempo. Então o grande banco pode ser ainda uma figura que domina boa parte do sistema por ser um mas ser um provedor de funding para essas diversas originações que os players fintechs vão fazer. Mas eu acredito numa descentralização, né, e ao mesmo tempo uma integração sistêmica de todos esses bancos. E aí você me perguntou do Banco do Nordeste, Banco do Sudeste. Cara, eu não acredito nos bancos nichados por região. Eu acredito nos bancos nichados por comportamentos e contextos. Né? Então, um pouco do que eu falei aqui. Cara, vai ter o banco, vai ter o sistema específico para os pais que querem controlar as mesadas dos filhos. O problema vai ser igual aqui ou lá, né? O problema vai existir no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. A cobrança de um prestador de serviço ou uma indústria que precisa fazer... Então, assim, a indústria ela tem o mesmo modus operandi de comportamento no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. E vão ter sistemas específicos para aquela dor, né? E aí eles vão estar integrados sistematicamente. Então, assim... A distribuição, né? Às vezes o investidor pergunta para mim, cara, como que é a concentração sua em região? Eu falo, cara, como a gente é digital, ela acompanha muito a distribuição da população brasileira. Sudeste concentra mais, principalmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Depois vem Sul, depois vem um pouco de Centro-Oeste e Nordeste. Mas não é uma questão estratégica que a gente focou. Não, é uma questão de populacional mesmo, demográfica. Mas as soluções, vai existir uma descentralização de forma nichada. É isso que eu acredito. E quando vem alguém tentando fazer tudo ao mesmo tempo, eu falo, cara, toma cuidado, porque o caminho não é muito por aí. Pergunta para dono de banco. Você aceita o Open Finance com outras instituições financeiras e compartilha os seus dados? Ou o dono de banco não compartilha nada com ninguém? Cara, eu aceito. Porque o nosso diferencial não está no banking, está no sistema financeiro, está no software de gestão de despesas. Então, quando eu tenho um software de gestão de despesas e eu tenho a oportunidade de integrar com o banking dos outros bancos, cara... É só mais dado e mais alimento pro meu sistema, que consequentemente eu dou mais inteligência pro meu cliente. Então, para mim, eu gosto. Ajudou o mercado? Ajudou, vem ajudando, não só pro cliente final, mas também por trás, pra gente fazer modelos de crédito, pra gente conseguir ter um produto mais assertivo, pra gente entender melhor o cliente. Vem ajudando bastante. E eu acho que o Open Finance, ele ainda tá numa crescente. O Pix, a gente sabe que já mudou, mas o Open Finance ainda tá numa crescente. Mas a minha visão é o seguinte, assim, daqui 5, 10 anos, a gente vai olhar para o mercado financeiro e para a forma que a gente lida com o dinheiro, igual a gente pensa agora, 10 anos atrás, antes do smartphone. Nossa, mãe. É a minha visão. Vai ser completamente diferente. Vai ser e a gente não consegue ainda imaginar como que vai mudar. Mas vai ter muita coisa boa que vem por aí. Pô, Rodrigão, muito obrigado, cara. Eu quero agradecer e deixar o microfone para você se despedir do pessoal que está acompanhando a gente, das redes sociais e já te convidar aí para um futuro papo aí. Nas próximas rodadas, quero saber quais são os planos de dominação global do setor bancário aí. Mas, cara, o microfone é seu, dá um alô pra gente aí. Muito obrigado por estar aqui. Boa, obrigado, amor, obrigado pelo convite, papo excelente. Espero que a turma tenha gostado. Conta Simples, para quem quiser acessar o site, é contasimples.com. Tem o LinkedIn também, tem o Instagram também, que é Conta Simples BR. E também tem o meu LinkedIn que eu acabo fazendo algumas publicações, postagens lá. Então, para quem quiser acompanhar. Para quem ainda não é cliente e quiser abrir uma conta, quiser começar a ter um cartão corporativo também, só acessar. O processo é todo digital.
simples, em poucos cliques, e em menos de um dia você já está com cartão corporativo para sair usando e gerenciando melhor o seu negócio. Muito bom. Ouviram aqui Rodrigo, cofundador, CEO do Conta Simples. Você já sabe, né? Recebeu aqui os LinkedIns, o Instagram, todo mundo. Entra lá, não dá mole aí se você realmente está nessa jornada. Se você é o ICP, que a gente tanto conversou aqui, que tem essas dores do desafio de ter a PMS, ter tudo bonitinho, centralizado, organizado. A gente teve uma aula aqui de como que entender o nicho, como que provocar a construção em cima desse nicho, iterar com ele e não ouvir tanto o mercado como um todo, mas ouvir a dor, ouvir o problema e construir para esse cara. É um caminho de vitória, com várias jornadinhas bacanas aqui de como é que foi esse MVP, de como que foi a OIC. Teve muita conversa, falamos sobre rodada, captação, dava para falar mais 1 hora, mas, cara, foi ótimo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado vocês que acompanharam. Vocês sabem, toda quarta-feira tem episódio novo aqui no Big Deals Talks e toda sexta-feira a gente tem também o Big Deals com o resumo da semana, onde a gente faz o giro de notícias e traz o resumo de tudo que aconteceu no Venture Capital aqui no ecossistema. Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente. Lembrando, quem está ouvindo só, tem também vídeo, tá no YouTube, tá no Spotify. E se você quiser ver os cortes aqui desse episódio, é só seguir a gente lá no Instagram também, @investidoresvc. Tem também YouTube, tem também TikTok. O Rodrigo vai fazer dancinha daqui a pouco lá. Dancinha com dinheiro, para ver se a gente consegue bombar lá no TikTok também. Brincadeiras à parte, você consegue acompanhar em qualquer rede, @investidoresvc, @Muripinho. Não deixe de conferir e dar o seu feedback pra gente, avalie o episódio e, se quiser dar um comentário, é só mandar que a gente responde. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera. A gente se vê.